Então, retornando, essas aí são as ações do trapézio, do deltoide, fibras posteriores. Então, acabamos de ver a parte anterior, também chamada de clavicular, a parte intermediária, também chamada de parte acromial, e a parte posterior, também chamada de parte espinhal do meu deltoide, ok? Vimos a origem, a inserção, bem como as ações, os movimentos que essa musculatura produz quando ela se contrai, tá? E lembre-se, quando eu coloco de uma forma assim que ele se contrai, de uma forma pura pelo movimento, tá? Porque às vezes aquela musculatura não realiza o movimento com a perfeição sem o auxílio de outros, tá? Tá, próximo músculo, Kleber. Agora sim a gente vai para um músculo bem grande que vocês conseguem tocar de qualquer forma aí no tórax de vocês, que é chamado do peitoral maior, né? Então ele possui a sua inserção ou origem proximal, né? Sempre é bom dividir o peitoral de 3 formas, tá? É que a gente vai ver aqui, ou apenas 2, como às vezes trago livre, ou apenas uma forma única. O intuito é facilitar a aprendizagem de parte por parte, tá? Então, o peitoral, nós temos as fibras superiores, tá? Que é chamada de cabeça clavicular. Só nesse intuito de entender que o meu peitoral maior, com essas fibras no sentido da cabeça clavicular, eu vou ter uma origem aonde? Na minha clavícula. Então, metade medial da superfície anterior da clavícula. Então, toda vez que vocês tocarem um pouco mais aqui, deixa eu falar aqui, um pouco mais distante do externo, puxando para a clavícula, vocês vão sentir o seu peitoral se contraindo quando faz o movimento de adução, tá? Beleza. E a inserção dele, tá? Nas fibras inferiores, que é chamada de cabeça external, ou seja, a parte do peitoral que se liga ao externo, tá? Superfície anterior das cartilagens costais das 6 primeiras costelas e porção adjacente do externo. Então, teoricamente, às vezes quando eu coloco numa prova, se você já coloca que é na superfície anterior das cartilagens costais das 6 primeiras costelas, eu já aceito, porque muitas das vezes essa inserção a gente encontra umas inserções muito longas, muito difíceis de aprender, tá? Já chegando até aqui, quer dizer que você está quase conseguindo compreender ou entender totalmente onde é que fica a origem do peitoral maior, tá? Dessa parte que a gente chama de fibras inferiores, tá? No caso, a primeira que o senhor falou foi fibras superiores, que tem origem na clavícula. Exato. Foi fibras. Tem como repetir, por favor? Fibras superiores, tá? Também é chamado de cabeça clavicular do peitoral, é claro. Mesmo sabendo que o peitoral não possui cabeças, tá? Mas teoricamente é chamado de fibras superiores ou cabeça clavicular, tá? Tem alguém tentando entrar, né? Só um minuto. Deu certo agora, David? Outro foi David? Não, Douglas, desculpa. Douglas conseguiu entrar? Não? Pronto, se não mandar mais uma mensagem, vocês me informam aí, viu? Aí o senhor pode repetir aí a origem do peitoral, fibras superiores? Posso sim, viu? Metade medial da superfície anterior da clavícula. Lembra do terço lateral, que é do deltoide? Agora a gente tem o que? Uma metade medial, que é do peitoral maior, tá? Então, no caso, essa musculatura que quando é trabalhada, ela dá uma escondida na clavícula, né? Exato. Quando ela está bem, tanto a parte anterior do meu deltoide quanto o meu peitoral, parte superior, quando ela está bem hipertrofiada, você não fica com aquele buracozinho que tem entre a articulação do nosso, teoricamente, entre o meu braço e o peitoral, né? Você consegue perceber tocando, tá? Por isso que muitas das pessoas fazem aquele exercício que é supino inclinado, ou crucifixo inclinado, ou no crossover, tá? Que é para você fortalecer essa parte que a gente chama de clavicular do peitoral, tá? Preencher mesmo, como você disse, essa lacuna que fica na clavícula, tá ok? No caso, só para confirmar, então a origem é na parte medial da clavícula, né? Isso, na superfície anterior da clavícula, tá?
Sempre lembra de colocar a localização, superfície anterior, tá? Metade medial da superfície anterior da clavícula, tá? Isso peitoral, fibras superiores, tá? Metade medial da superfície anterior da clavícula. Ok? Ok. Pronto. Aí no caso que eu já tinha falado aqui é a inserção proximal de quem? Das fibras inferiores, tá, Pedro? Que também é chamado de cabeça external. Pode falar. No caso, o peitoral maior, ele só apresenta essas duas fibras, superiores e inferiores. A gente vai já complementar, tá? Ok? Certo. Beleza? E aí, é claro, essas fibras inferiores, é toda essa região que você toca. Tem muita gente que sente desconforto quando faz ou pec deck ou então o crucifixo, né? Que é no banco mesmo. Que essas fibras externais, você sente mesmo a contração dela no seu externo, né? E tem pessoas que tentam colocar muita carga e acaba sentindo dor no peitoral, principalmente nessa região do externo, viu? Então é a parte do peitoral que é chamada de fibras inferiores, tá ok? E aí, como eu repeti, só repetindo aqui, as fibras inferiores, também chamadas de cabeça external, né? Possui a sua inserção proximal, superfície anterior das cartilagens costais, das 6 primeiras costelas, viu? E porção adjacente do externo. Superfície anterior das cartilagens costais, das 6 primeiras costelas, viu? É aquela parte branquinha, tem aquela parte branca da nossa caixa torácica, das costelas, que se liga ao externo. Vocês vão perceber, quem tiver depois a oportunidade ou visualizar pelo próprio esqueleto, só lembrando que a complementação é a ligação da costela com o nosso externo, são aquelas cartilagens costais, tá? Das 6 primeiras, né? Exato, 6 primeiras costelas. E aí a inserção distal, tá? Então, teoricamente, nós só temos 2 porções. Tinha antigamente algumas bibliografias que diziam que o peitoral teoricamente era dividido em 3 partes, tá? Essa parte superior que a gente estudou, que era clavicular, a parte external, que a gente viu aí, das 6 costelas, né? Bem como colocava uma origem na nossa parte abdominal, que quando você faz aquele exercício de pull-over, se eu não me engano, na academia, então você está deitado na horizontal, aí pega uma anilha e desce até a linha da cabeça e retorna, aí você sente um trabalho tanto da região abdominal, do reto abdominal, como dessa parte mais baixa do peitoral, tá? Então, antigamente, mas hoje em dia as nomenclaturas, eu estou me baseando principalmente pelo Manual de Cinesiologia Estrutural, que é até agora o mais recente, a versão que eu disponibilizei para vocês, que só traz em 2, tá? E aí a inserção distal é no tendão liso, com 5 ou 7 centímetros e meio, né, de largura, inserido no lábio lateral do sulco intertubercular do húmero, tá? Então, em resumo, peitoral maior, a sua inserção distal seria no sulco intertubercular do húmero, tá? Lembrando que tem essa complementação aqui do tendão liso, né, de largura, inserido no lábio lateral do sulco intertubercular. Mas em resumo, se eu falar, Kleber, inserção distal do meu peitoral maior, sulco intertubercular do húmero, tá? Ou então lábio lateral do sulco intertubercular do húmero, tá certo? Tá certo, tá? Ok? Alguém tá com alguma dúvida aqui? Posso passar? No caso, Kleber, o peitoral maior, ele inteiro, juntando as fibras superiores e inferiores, eles se inserem no sulco intertubercular, as duas, né? Exato. Tá? Beleza? Beleza. Aqui, por exemplo... No caso, a gente também vai ver, só Pode falar. um questionamento, a gente também vai ver sobre o manguito rotador?
Que trabalha muito essa parte superior do úmero também. Vai, principalmente porque a questão do manguito rotador eu citei lá naquela aula de ombro, né? Que quando essas musculaturas, bem como os ligamentos estão fracos, acontece muito aquelas luxações, né? Ou então a projeção do úmero para fora da cavidade glenoide. Mas eu vou citar assim em uma aula. Não é tanto um tema que eu abordo porque eu não trago tanto isso aí, a não ser fora da aula de ombro, mas eu posso trazer uma complementação para a gente ver, tá ok? Beleza. É que ela é muito interessante, né? Quando a gente trabalha aí para poder evitar essas lesões, né? Exato. No caso, dar mais força para o músculo na execução do exercício. Eu não gosto nem muito de falar o nome de um professor, mas na faculdade aí, na Univesp, nós tínhamos um colega também, que ele tinha uma frouxidão ligamentar na região do ombro, agora eu não lembro se é direito ou esquerdo, muito grande. Então, por exemplo, tem uma vez que ele foi defender uma bola no campeonato de futsal, nos jogos universitários, né, interinstitucionais, ele caiu, parece que foi do lado, pelo que eu entendi, né, eu não estava lá no local, ele caiu do lado direito, deitado, né, para poder defender uma bola ali no canto da trave, e o ombro esquerdo com o impacto saiu do local da cavidade glenoide, para vocês entenderem como é esse complexo aí da articulação do ombro, tá? Principalmente do manguito rotador. Então, quais são as ações, Kleber, quando o meu peitoral maior, que ele se contrai, o que é que ele faz? Então, fibras superiores, que também é chamado de cabeça clavicular, ele realiza rotação medial, adução horizontal, flexão até cerca de 60 graus. Então, quando a gente faz aquela flexão de ombro, né, que eu estou trazendo meu braço aqui à frente, lembrando aquelas angulações que eu citei anteriormente, até 60 graus, meu peitoral maior, ele está agindo. A partir de 60 graus é puramente o meu deltoide, tá? Abdução, com o braço abduzido a 90 graus. As fibras superiores auxiliam na obtenção de um maior nível de abdução e a adução com o braço abduzido menos de 90 graus da articulação do ombro. Em resumo, rotação medial, adução horizontal, flexão até cerca de 60 graus e abdução com o ombro abduzido a 90 graus, tá? Então tem todo o auxílio das fibras superiores, ok? E aí mais uma vez aqui os nossos movimentos. Só para me pegar aqui. Pronto. Rotação medial. Exato. Adução, né? Adução horizontal, que é o exemplo do pec deck, tá? Ah, certo. Aí tem a flexão, que é quando você faz aquela elevação frontal. Até 60 graus o peitoral maior age, depois de 60 graus, quando você vai aumentando, elevando mais o braço, aí é puramente o deltoide, tá? Flexão. Isso. Flexão, a flexão que eu acabei de falar, né? A partir de até 60 graus. A partir disso aí é deltoide. No caso, esses graus é interessante porque, assim, às vezes a gente não tem uma noção, né? Assim, dos graus, né? É interessante entender porque muitas das vezes a pessoa na academia acha que está fazendo um exercício e não sabe o que é. Eu vou dar um exemplo aqui, viu? Bom dia para quem... Beleza? Bom dia aí, pessoal, para quem falou aí no chat, aí eu tô vendo agora, viu? Um exemplo aqui, viu, Pedro? A gente tá falando aqui, por exemplo, da flexão, né? Caso a flexão de ombro é esse movimento aqui, ó. Que eu trago meu ombro, meu braço até essa linha do ombro. Teoricamente, se você for analisar o meu tronco, nós temos aqui uma angulação de quê? 90 graus, tá? 90 graus. Aí acima disso aqui vai 180, 360 se você fizer o giro completo, tá? Então até aqui é 90 graus. Teoricamente o meu peitoral maior, ele vai estar agindo até uma angulação de 60 graus. Basicamente seria mais ou menos aqui, que o meu peitoral maior está agindo. Você consegue tocar e sentir. A partir daqui você percebe um relaxamento do peitoral e uma ação maior do meu deltoide, fibras anteriores, tá? Na dúvida, Kleber, é só tocar, viu? Perceba quando o braço está ao longo do corpo, vai subindo. Perceba o peitoral se contraindo. Toca bem aqui, ó. Perceba o peitoral se contraindo. À medida que você for aumentando a angulação, há um relaxamento de tônus
do meu peitoral maior e há um aumento de quem? Do tônus muscular, da contração do meu deltoide, fibras anteriores, tá? Ok? No caso ali do pullover, Hum, por exemplo, utilizando o pullover como exemplo, ele também trabalha muito essa parte inferior do peitoral, né? é. E o deltoide. Assim, a gente quando faz essa superextensão, né, no caso, ou melhor, flexão no caso, né? Que a gente tá deitado, fica meio estranho. Mas assim, a gente também sente muito mais o deltoide naquela parte que a gente desce, né, no caso do Uhum. pullover. Tá dizendo aqui, para quem não entende, viu, pessoal? Imagine que nesse caso eu estou aqui, vocês estão me vendo sentado, mas teoricamente eu estaria o quê? Deitado. O Deitado. pullover seria esse movimento aqui, ó, tá? Esse movimento. E há uma ação também do meu deltoide, fibras anteriores, como também do meu peitoral maior, tá? Tem pessoas que arqueiam um pouco mais, aí sente essa parte inferior do peitoral, tá? Mas a gente tem que analisar a contração, que é quando o meu braço, quando minha origem e a minha inserção estarão sendo aproximadas a cada momento, ok? Então eu estou aqui com a anilha deitado lá no banco, eu já entro nesse momento aqui de 90 graus, geralmente ninguém passa, tá? Deitado eu vou fazer baixar a anilha até depois da minha cabeça, tá? Ou então a linha das orelhas, depende muito da flexibilidade da sua articulação do ombro. E aí onde foi que eu disse? Foi nesse exercício aqui que o meu aluno aconteceu a projeção dele, do úmero dele sair da cavidade glenoide, porque ele passou demais, forçou demais, estava fazendo com aquelas anilhas grandonas de 25 kg, tá? E aí o ombro dele, pum, saiu fora mesmo, tá? Porque era Oxe, muita dor pressão. da porra. A dor é gigantesca. O cara vai, que nem disse, você vai no outro mundo e volta, tá? Assim, quando a gente, por exemplo, eu gosto muito de assistir essa questão de atletas e tal, Uhum, tem muitos que eles, por exemplo, no caso aí do pullover, que a gente vai trabalhar justamente com a concentração ali no peitoral, né, se o foco é o peitoral, uhum. eles recomendam não essa descida completa, né, até a orelha, eles deixam ali meio que, como é que eu posso falar? Não Que eu um fugi a ângulo palavra aqui total, agora. né? Não Não no deixa o ângulo braço total, paralelo às exatamente. orelhas, é isso? Ele deixa tensionando o peitoral. Ali fica mais em cima, formando mais ou menos um. Porque assim, se a gente for todo, né, formando 180, fica mais por volta ali dos 120 graus, mais ou menos. Né? Exato, né? Por que a gente sente dor em um deslocamento? Rapaz, que dói. É porque o músculo ele fica sendo tensionado pelo osso, né? Isso Ah, é tá. Porque... Deixa eu ver se eu entendi direito, viu, senhor Zeus? Porque a gente sente dor em um deslocamento é porque, teoricamente, é uma projeção do seu osso de uma forma normal, né? Nosso corpo não está programado para poder fazer esse deslocamento de uma forma voluntária, tá? Então, quando o osso se... Imagina aqui que você tem uma estrutura rígida dos músculos abraçando a tua estrutura óssea. Quando há uma projeção, acontece da musculatura também fazer o quê? Estender. E muitas das vezes tem musculatura que fica ali no meio que o osso passa mesmo esmagando, mesmo machucando, tá? Por isso que a gente sente dor, né? Então, dói o osso ou o músculo? Teoricamente não tem como você sentir assim dor no osso, né? Você vai sentir dor da musculatura que se projetou para fora em detrimento desse osso, tá? Quando a gente observa, por exemplo, a porção anterior da escápula, a gente vê muito essa questão da tensão entre os ossos, né? Porque, por exemplo, na porção anterior da escápula tem as marcações das costelas, né? Das Exato. costelas verdadeiras. Isso mesmo, muito bem relatado. Então, deu para esclarecer aí, até esqueci, é Douglas, né? É Douglas que Douglas? tem esse prefixo de É Senhor Senhor Zeus. Zeus. Esse cara é foda. Exatamente. Quando quebrei meu braço, fiquei me perguntando por que foi o osso, não o músculo. O braço fiquei me perguntando por que foi o osso e não o músculo. Como assim? Eu não entendi tua colocação. Que tu sentiu dor? Tu não sentiu dor no osso, sentiu dor no Gabriel, músculo? bom dia. Tá me escutando aí? Bom dia, tô. Rapaz, eu não sei se vai ficar chiando porque eu tô de fone. Não tem problema Mas não. assim, quando eu quebrei o braço quando era menor, eu ficava me perguntando por que é que eu tô sentindo dor no meu braço se na verdade quebrou o osso. Não foi uma coisa muscular, já que o osso a gente não sente dor. Entendeu? Foi por isso que eu tava naquela dúvida. E muitas vezes se quebrar o braço, dependendo do nível, né?
Se for uma fratura exposta, pode acontecer o rompimento de musculatura, né? Então, a Aí, ó. musculatura são tecidos nervosos. Então, se você quebrar o osso teoricamente não tem tecido nervoso, porque é uma superfície rígida, tá? Teoricamente entendo dessa forma. Porém, o músculo não. O músculo, se você cortar a pele, você sente dor, porque a gente tem vários. Imagina uma placa de circuito do computador, né? Qualquer toquezinho ali você já sente, né? Já vai enviando para o teu cérebro, já consegue processar a informação e saber se é dor, saber se é uma coisa boa, confortável ou não, né? Então a diferença. Aham. Quando. Entrando aqui nesse assunto, eu queria saber, ontem eu e um amigo meu estava comentando que, tipo assim, ele falou que tinha ossos, ele não pode ser curado, mas ele, na teoria dele, né? Tinha ossos que tinha como é líquido dentro dos ossos. Eu fiquei na dúvida, como é que realmente tem líquido dentro dos nossos ossos? Mas ele tá falando dos ossos aí da coluna vertebral, não, né? Que tem a medula Não, óssea. de qualquer osso do ser humano. Existem alguns que têm líquido e outros não. Eu sei que há o líquido que, por exemplo, perpassa as nossas articulações, que é o líquido sinovial, né? É o cálcio, né, que tá presente nos nossos ossos. Isso aí vai ser uma aula que eu vou mostrar para vocês, que é o processo de... pode falar, vá. Mas se o senhor não souber me responder, não tem problema não. Não, tem uma coisa aqui, quando você fala, por exemplo, do osso, né, que há, por exemplo, esse negócio do cálcio, nós vamos entender que para que o seu osso se forme, tá? Dentro da cinesiologia que a gente estuda, tem uma junção de como é que eu posso dizer, não é molécula, de nutrientes, porque a gente vai ter o cálcio, tem o colágeno, tem a água, tá? Todos eles se transformam para poder o que a gente chama teoricamente uma hipertrofia óssea, que é o aumento do diâmetro ou tamanho do osso, tá? Que é o que eu explico muito Como é, Pedro? Porque, tipo assim, quando a gente está em fase de desenvolvimento, quando a gente ainda é criança, né, os ossos não são completamente calcificados, né, como a gente chama. Que é o fechamento das eles são cartilagens. Eles são cartilagens, e cartilagens ela tem essa viscosidade, né, esse líquido, assim, para auxiliar também até na hora do parto do bebê, né? E a partir do momento em que a gente vai ocorrendo essa calcificação, que a gente chama dos ossos, né, causando esse enrijecimento, fica, querendo ou não, fica uma porção também líquida, né? Exato, é porque muitas das vezes nós também, por exemplo, se você perguntar se tem líquido nas articulações, nós temos o líquido sinovial, né? O líquido sinovial lubrificante natural. Lubrifica, principalmente a cartilagem e a articulação, impedindo também que aconteça atrito de osso com osso. O maior exemplo, criança que cai muito na infância e bate muito o joelho no chão, quando adulto tende a ter uma diminuição, cada vez mais se ele também continuar dando impacto, diminuição desse líquido na articulação do joelho. E o maior exemplo que eu posso dar, quando você se abaixa, que o seu joelho faz prec, estrala, ali já é o primeiro sinal de que houve uma diminuição na produção de líquido sinovial e, consequentemente, está acontecendo atrito de osso com osso, tá? É até o exemplo que eu ia dar em segunda parte, né? Às vezes a gente quer entender como é que isso acontece. É só o músculo que hipertrofia? Não. Tem um jargão científico dentro da cinesiologia e biomecânica que também acontece a hipertrofia óssea, tanto em seu tamanho como em sua espessura. Isso através de uma lei que eu vou explicar um pouco mais para vocês, tá? Que é quando acontece aquela troca de osteoclastos para osteoblastos. Não sei se vocês nunca nem ouviram falar disso aí, mas eu não vou, por enquanto eu não vou entrar, porque é uma aula que eu preparo para poder explicar para vocês. Com esse negócio de atrito que o senhor falou, no caso do joelho, quando você faz um agachamento e ele estrala, acontece um atrito, certo? Exato. O motivo de estralar é porque tem bolhas de oxigênio no local, tipo, dividindo os ossos. Quando estrala é onde sai aquele oxigênio. Então, no caso, o oxigênio estava no meio dos ossos. Quando esse oxigênio sai, e acontece um atrito, certo? Tá, mas teoricamente, você colocando dessa forma, se essa bolha se localizou lá, é porque houve alguma diminuição de quê? De líquido sinovial dentro da bolsa,
né? Isso Que aí. acontece, que acontece a lubrificação, tá bom? Entendam isso, não vai entender que é só questão de oxigênio, não, porque é só oxigênio fica aí uma lacuna. A lacuna em detrimento de quê? Se uma bolsa, se você retira o líquido, mas não retira o ar, vai ficar o quê? Uma bolha dentro, tá? E aí, é claro, acontece sim o que a gente chama de atrito entre as epífises ósseas, tá? E aí, por isso que, Kleber, quando isso aí estiver acontecendo, eu só conheço, teoricamente, né? Porque às vezes a gente não se aprofunda mais tanto nessa parte de medicina esportiva, né? Seria o que? Fortalecer a musculatura. Por isso que tem um papel de você fazer agachamento, cadeira extensora, para fortalecer a musculatura que envolve aquela articulação, para que não aconteça sempre o que? Tanto atrito entre essa parte óssea, tá? E acabe o osso se desgastando, né? Porque aí vai chegar um ponto que tu vai ter que fazer cirurgia. Aí, e assim, esses problemas nas articulações e essa ausência desse líquido sinovial, assim, geralmente é muito comum nessas articulações, né? Porque elas são as articulações mais móveis que a gente tem no corpo, né? Quem muito faz isso aqui, ó. Estão escutando? Ixi, eu faço mais. Depois de um tempo, a gente não entende porque a articulação fica grossa e diminui o nível de mobilidade. É porque quando você estrala, acontece um inchaço da articulação. Porque acaba atrapalhando a passagem do líquido sinovial. Quando é fé, aumenta, você não consegue ter tanta mobilidade, fica até com a articulação dura. Pode continuar, viu, Pedro? A colocação. Não, era só isso mesmo. Eu falei que, assim, essa questão desse desgaste é comum nessas articulações, né? Porque elas são as que estão em constante movimento, né? Exato. É igual o carro, né? Se você anda muito e não faz a lubrificação ali, uma hora vai se desgastar e você não consegue mais se locomover com ele, tá? Pessoal, na hora deu certo entender aqui. E esse nome aí que tá no meu... Aí aparecendo que é Senhor Zeus, é por causa de um jogo que eu jogo, aí por isso que foi o nick assim. Não tem problema não, eu disse assim, é porque eu só não reconhecia o nome, entendeu? É por isso que eu fiz a indicação. É o nick do jogo lá e ficou aqui no chat. Pronto, deixa eu aqui fazer a pausa aqui agora desse vídeo e a gente inicia a próxima gravação, tá?